Muito boa tarde para a audiência do OCP. Estamos aí no primeiro episódio do OCP Segurança de 2024 e hoje com a Coronel Arlene, comandante do 12º Comando Regional de Polícia Militar. Seja bem-vindo, Coronel Arlene. Muito obrigada. Hoje a gente vai comemorar, né? Um ano de comando, muitas realizações em um ano, né? A gente pode definir o que aconteceu nesse primeiro ano de comando aí à frente da 12ª CRPM? Realmente, você tem razão, foi um ano de muito trabalho e a gente pode definir com uma palavra, né? Um entusiasmo de todo mundo querendo fazer a coisa acontecer. Uhum. Então foi um ano que passou rápido, porque quando a gente tem muita demanda e está envolvido, a gente não percebe o ano passar. E quando o pessoal falou assim, fizesse um ano, e aí incrível, esse ano passado a gente investiu tanto, né? A equipe participou em todos os processos e a gente percebeu que foi um ano super intenso. E assim, eu acho que a tua bandeira principal foi melhorar as condições de trabalho dos policiais militares que atuam não só em Jaraguá do Sul, mas nos outros batalhões que estão na área do 12º CRPM. E como que isso é possível, Arlene? A gente tem, né, a dificuldade com o efetivo e sempre essa discussão, mas como é possível aumentar a qualidade de vida aí de trabalho dos policiais? Eu acredito, Cláudio, que primeiro a questão de fazer um diagnóstico, né? Nós temos na área da nossa regional, hoje 4 batalhões, né? Até o ano passado nós tínhamos 3 batalhões. Então, aumentou a responsabilidade. Aumentou, né? Agora são 19 municípios. A gente éramos 12 municípios, passamos para 19, que agora o batalhão de Canoinhas também faz parte. Então, como a gente pode fazer esse diagnóstico? Ouvindo muitos comandantes das unidades, que estão muito junto à tropa, são comandantes realmente superativos, eles têm uma preocupação com a tropa. E a questão de fazer um diagnóstico. Nós tínhamos já levantado, na época, com a universidade a UDESC, um diagnóstico de verificar como é que estavam as situações dos policiais, tanto econômica como na área de saúde, né, as demandas também do dia a dia. E aí, a partir disso, a gente foi focando, né, nos principais pontos que foram levantados em comum dessas unidades que compõem a região, e aí trabalhando em cima exatamente desses pontos junto com os comandantes. E assim, tem aí o projeto da implementação da nova central de vídeo monitoramento, né? E acredito que é um projeto que ele vai além dessa questão aí de monitorar as pessoas. Tu poderias explicar primeiro como que vai funcionar a central e o que ela vai abrigar? Este ano vão fazer 20 anos que eu estou aqui, né, na região de Jaraguá. Eu vim para cá como tenente e na época a gente veio com uma missão de trabalhar a polícia interativa, depois virou polícia comunitária, certo, construção dos CONSEGs, né? E hoje a gente sabe, através das redes de vizinho, as redes de segurança escolar, as redes rurais, que essa filosofia de policiamento comunitário ele evoluiu. E em Jaraguá, quando eu vim para cá, a gente percebeu quanto na região existe uma preocupação de se investir diariamente na questão da ordem pública. E nós percebemos que, por ser um solo, né, onde as boas ideias realmente poderiam florescer, a gente percebe que agora, com essa implementação do vídeo monitoramento, é um novo passo dentro desse processo, dadas as mudanças, né? Hoje em dia a gente trabalha muito com a inteligência artificial, mas sem abrir mão da participação popular. Então, você aliar essa filosofia que nasceu lá no Japão, que tem mais de, né, praticamente 200 anos, juntamente com a tecnologia, para a gente que possa implementar para as pessoas que residem, né, nas regiões diretamente impactadas, uma melhoria do processo, tanto para o policial ter mais tecnologia à mão, como para a comunidade participar e compreender como é que essa dinâmica acontece. E assim, vai haver uma integração com câmeras das pessoas. Como é que isso vai funcionar, Coronel?
Nós observamos junto à Secretaria de Segurança Pública que já existiam boas práticas em outras cidades. Então, em algumas cidades, alguns condomínios, eles tinham o sistema de vídeo monitoramento e solicitaram, né, para colocar à disposição esses espaços, né, esses links, para que a Polícia Militar pudesse utilizar em alguma situação de fuga, de roubo, uma coisa da quebra da ordem. E trazendo esse processo para cá, juntamente com o vídeo monitoramento que hoje já existe na nossa região, a ideia é trazer a população para participar desse processo, junto com toda a tecnologia que hoje nós já temos, né? Tanto de mapeamento, de acompanhamento, de ocorrências com a questão de placas, de movimentação, né, de atitudes suspeitas, que hoje é o diferencial aqui, principalmente de Jaraguá do Sul. Também existe a ideia de implementar, em definitivo, reconhecimento facial no município, né? E a gente sabe que o trabalho da Polícia Militar é preventivo, né? E afastar esses maus elementos, foragidos da justiça, também faz parte disso. Isso vai ajudar o trabalho das guarnições? Sim, porque você imagina, se você tem um banco de dados onde você tem pessoas que são foragidas, né, ou que estão com mandado de prisão em aberto, vai facilitar muito o trabalho do policial na hora que eles forem identificados e pontuar, né, a aproximação dessa pessoa em alguma área, algum local que muitas vezes pode ter a quebra da ordem. A partir do momento que ele for captado e for lido no banco de dados que ele tem, por exemplo, um mandado de prisão em aberto, a guarnição já pode deslocar para lá, né, e fazer a efetuada e a prisão dessa pessoa. Então a tecnologia ela vem exatamente para isso, para proteger o cidadão de bem, né, dada a possibilidade de alguém querer fazer algum tipo de cometer algum crime na nossa região. E a gente estava conversando nas nossas conversas na sede do 12º Comando, também tem uma ideia de trazer o policial para dentro dessa central, né? Poderia explicar qual é a ideia que vai ser implementada? Exatamente. A central de vídeo monitoramento, ela vai ficar na área central, onde era a antiga Câmara, né? Ela foi transferida pela Prefeitura Municipal para a Polícia Militar. Então, nessa sessão de uso, colocando a central de vídeo monitoramento, nós também teremos um espaço para que os policiais possam ali, muitas ocorrências, né, que você acaba se envolvendo com sangue, com alguma sujeira, tem um espaço ali para ele fazer uma higiene, ter banheiros, né, mais próximos da área central que ele possa utilizar no sábado de madrugada, sem precisar se deslocar para um local mais distante, e um local que ele possa ir tomar uma água, né, fazer uma refeição caso ele não tenha conseguido fazer o seu jantar, né, naquela noite de serviço, então ele possa fazer alguma refeição rápida e estar próximo dessa central de vídeo monitoramento que vai estar à disposição dos policiais. E assim, no ano passado, né, a senhora assumiu o Conselho da Mulher de Jaraguá do Sul, né? Tu podes contar um pouco dessa experiência? Como é que está sendo isso? É uma experiência fantástica, porque nós temos ali um espaço de diálogo com entidades de vários setores, né, tanto governamentais como não governamentais, muitas políticas públicas sendo implementadas e a participação de todos ali facilita, porque nós como um órgão, Polícia Militar, que nós temos, por exemplo, com a Rede Catarina, muito trabalho, né? A gente tem um indicador muito alto de violência doméstica, violência contra a mulher, a gente consegue receber ali muita informação e que nos ajuda para melhorar processos. Por exemplo, você tem o botão do pânico, a gente explica, né, para as organizações e levar isso para cada cidadão, para entender como é que funcionam os serviços, está sendo um local ótimo e de excelente aprendizado. E mudando de assunto, né, Coronel, a gente, não só em Jaraguá do Sul, mas o país todo, né, sofre com o problema dos moradores de rua, né, é uma questão que não é só de segurança pública, né, é multidisciplinar, e um projeto de Jaraguá do Sul está servindo de exemplo, né, que é o cadastramento desses moradores. Tu podes explicar como é que funciona isso? É uma pauta que a comunidade tem que conhecer, né, tem que pesquisar, porque assim, a gente não pode nem romantizar, né, nem estigmatizar essas pessoas em situação de rua. Então nós temos ali vários perfis dessas pessoas. Por exemplo, a PM tem um projeto que se chama o SOS
desaparecidos. Muitas vezes, dentro daquelas pessoas em situação de rua, você observa um cidadão que está sendo procurado pela família de outro estado. E ele está ali em situação, né, de abandono, a maior parte das vezes usuário de algum tipo de droga. E aí, com o cadastramento dentro do SOS Desaparecidos, nós começamos a observar que muitas pessoas em situação de rua são pessoas que são procuradas pela família, muitas vezes necessitam de internação. Então, o cadastramento, né, a proposta desse cadastramento das pessoas em situação de rua é observar o quê? Que muitos deles estão passeando, né, pela cidade, mas vieram de outras cidades, são conhecidos, e muitas vezes você pode verificar que a família está em busca daquela pessoa, que aquela pessoa precisa ser internada e ela estava no município, foi para outro, e o município lá já tinha iniciado o processo de internação, e aí você observa que essa pessoa já não está mais lá, a saúde, a assistência social daquele município não consegue mais encontrá-lo, e vai encontrar em outro município. E aí, com esse cadastro da Polícia Militar em nível de estado, a gente pode dizer assim para a prefeitura, não, ele está aqui, todo o início, né, do processo que foi dado pela outra assistência social e saúde do outro município, pode dar continuidade, porque o que a gente percebe, essas pessoas precisam de acompanhamento, existem pessoas ali que têm envolvimento com crimes, então a necessidade de a gente realmente ter o cadastro e saber quem são essas pessoas que estão circulando pelas cidades e sim qualquer tipo de relacionamento e que muitas vezes causa, né, tanto para eles como para o espaço para onde eles vão, dificuldades e que a gente precisa conversar sobre isso. E assim, é uma questão que ela é complexa, afeta diretamente a vida das pessoas. A gente tem alguns conhecidos aqui na cidade, mas que precisa ser, sim, tocado, precisa ser feito alguma coisa, né, Coronel? Exato, porque você imagina, né, quem é que quer ficar numa situação como essa? Quem é essa pessoa? Então, assim, você tem muitos dados dentro da Secretaria de Assistência Social, dentro da saúde, e muitas vezes a cidade não está com a segurança pública, né? E às vezes está com a segurança e não está com a assistência social. Então a importância da gente trocar essas informações, saber quem é aquela pessoa, se ele está por uma opção de vida, de estar naquele espaço, e que ele, né, não é uma pessoa que está envolvida em qualquer tipo de delito, é só uma opção dele, para a gente conversar com ele, porque essa situação de abandono no frio, né, nas ruas, não é uma situação que se deve aceitar. É uma situação que deve se dialogar e se trazer, né, para uma conversa e ver se isso não pode ser pensado, né, dentro dos espaços públicos que eles hoje estão, né? Coronel, para a gente finalizar essa conversa, talvez seja a cereja do bolo aí desse primeiro ano de comando, que é o Colégio Militar. Era uma ideia meio distante, né, que talvez não iria ser implementada e de repente o jogo virou. E aí, agora em fevereiro, a gente vai ter a primeira turma iniciando, né? Como é que foi esse processo até conseguir realmente colocar isso em prática? Pois a gente às vezes pensa que, né, tudo vai acontecer tranquilamente, né? Você recebe uma missão e vai ser executada. Só que, assim, são vários atores nesse processo. Eu acredito que por ter trabalhado no Colégio Militar em Florianópolis, em 2014, 15 até 2017, na área do ensino, eu fiz pedagogia na UDESC e conhecer o espaço de ensino, entendê-lo, facilitou muito para entender o processo de implementação de um colégio. Eu implementei na época lá o Centro de Educação Infantil lá em Florianópolis e tem toda uma questão burocrática, né, tem várias legislações. E aqui, quando nós recebemos a missão do governador, do Jorginho Melo, ele falou, a gente vai implementar um colégio, o comandante-geral me ligou e falou assim, nós vamos ter um colégio militar em Jaraguá do Sul ano que vem. Organiza isso. E aí nós falamos... Assim, bem ríspido, bem... Exatamente. Exato. Pontual. Vai ter o ano que vem, organiza isso. Aí fomos atrás de vários atores, né, desse processo. Falamos para o coordenador de educação, o senhor Leopoldo. Ele foi com a gente, né, em vários espaços, para a gente conhecer espaços que a gente podia compartilhar, entre outros. Aí montamos o processo, encaminhamos a Secretaria de Educação, e aí nós já sabemos que os valores, né, o governador do estado já tinha previsto os valores para montar esse colégio, a legislação que foi criada,
E aí, dia 22 de dezembro do ano passado, foi batido o martelo com relação ao edital e prazo para colocar os alunos. Então, fomos para as rádios aqui de Jaraguá e região. A gente agradece muito para o pessoal, porque é um espaço de diálogo fantástico também na nossa área. E aí, onde a gente conseguiu levar para os pais, né, a abertura do colégio, que nós tínhamos ali 70 vagas, e houve, né, uma movimentação. A gente sabe que no final do ano as pessoas ficam muito alheias, né, ao que está acontecendo, mas houve essa procura. Férias, tá, né? Exato. Fora da cidade. Exatamente. Então fica meio difícil, né? Ano, então o ensino fundamental, né, início do ensino fundamental 2, sexto ano, documentação, tudo mais. Então, assim, quando a gente viu o número de inscritos, né, mais de 450 inscritos, a gente percebeu que realmente assim a cidade abraça esse tipo de causa. Então, valeu a pena todo o trabalho. Foi um sucesso, então, né? Com mais de 400 inscrições, foi feito já o processo seletivo. E onde é que vai funcionar? Já tem o diretor já escolhido? Tu pode explicar um pouquinho melhor sobre isso? O Major Bena se colocou à disposição, né? Ele tem mestrado, então ele mora, né, aqui em Jaraguá do Sul, reside em Jaraguá do Sul. Então, e o colégio vai ser o Darcy Frank Velk. O colégio vai funcionar lá à tarde, né, de forma compartilhada. Nós estamos agora terminando o processo de contratação do corpo técnico, né, ó, supervisor escolar, psicopedagoga, psicóloga. Tem todo esse corpo de professores também. Toda a questão do material hoje à tarde, né, nós teremos uma reunião com os pais, então o Major Bena vai explicar para os pais como é que funciona aqui. Tem uniforme, tem cabelo, o menino vai ter que cortar o cabelo, vai ter que fazer a barba, né, as meninas, cabelo preso, como na educação física, né, o cabelo amarrado. Então tem toda essa estética, né, do espaço de um colégio militar, para que o pessoal assim, não crie uma expectativa e depois queira mudar a regra do jogo, né? A regra do jogo é essa, já entra sabendo como é que o jogo é jogado, e tenho certeza que, assim, no início a gente percebe, a gente via isso muito lá no colégio em Florianópolis, que o primeiro ano, sexto ano, né, os alunos estão saindo de outro colégio, deixaram lá os amigos, só que a construção durante o ano, e acredito que o espaço escolar tem muito isso, e eu parabenizo muitos professores por essa construção, todos se envolvem de uma forma que o colégio começa a ganhar uma vida própria. Então, você monta a casa, mas depois ela começa a andar. Não seria o espírito de corpo? Exatamente, Cláudio. Esse espírito de corpo que a criança começa a trabalhar muito a autonomia dela, né? Então, ela é incentivada. Você imagina, né? Uma criança lá com 12 anos põe 35 outros colegas em forma e determina, vocês agora vão para a sala de aula, o professor entra, com licença, professor, apresenta a turma, hoje o Cláudio não veio porque ele estava doente, então assim, ele coordena, ele tem que compreender como é que funciona essa dinâmica da sala de aula, da escola, né, o uniforme, a boa apresentação dele, isso tem um porquê, então ele vai sendo pontuado ao longo dos anos, ao longo do ano, né, do ano letivo, então tem todas as notas dele, mas esse cuidado com o outro, com o colega, com ele vai ganhando pontos, e aí se ele ganha estrela, então para eles é o máximo, né, a gente chega a dizer assim, eu ganhei uma estrela porque eu me dediquei, eu cuidei de mim, cuidei dos meus colegas, eu estudei, cuidei dos professores, falei para o professor, né, que a aula está acabando, então ele ganha uma responsabilidade, e essa construção que a criança no início começa meio tímida, no final do ano ela é outra criança. E assim, a senhora comentando, eu me formei na Darcy Frank Velk. Eu sou egresso de lá, né? Minha mãe deu aula, inclusive, nessa escola, e eu tenho um carinho muito grande por ela. E assim, a gente conversando sobre como funciona essa parte da ordem, né? E é um jeito de formar novas lideranças, né? Exatamente, porque você provoca o tempo todo, né, tanto a família como a criança, a olhar o espaço em que ela está. E ser responsável por ela, você é responsável pelo lixo da sua sala de aula, porque você vai limpar a sala, né, no final do dia com outros colegas. Você vai saber, você tem a responsabilidade de saber quem são as pessoas que participam daquele espaço, quem é que está fazendo a sua alimentação, né, ir lá verificar se está tudo ok, verificar com os colegas, né, a questão das rotinas, dos trabalhos escolares, a entrega desse material, a apresentação disso.
Então, assim, ele sai da zona de conforto e começa a ser o responsável, né, pelas ações e pela transformação do próprio colégio. Então é isso, gente. A gente termina aqui o primeiro episódio do OCP Segurança, com a presença da Coronel Arlene, com assuntos. A gente poderia conversar muito mais tempo, mas a gente tenta manter essa estética um pouco mais direta. E pode fazer as suas considerações finais. Obrigada. Eu queria agradecer, né, Cláudia, esse espaço aqui. A gente não pode perder, né? Jaraguá é uma das cidades mais seguras do Brasil. Por quê? Porque a comunidade participa. Então, a questão de ser ordeiro, né, de se estar preocupado, de estar acompanhando os processos, quanto mais a gente se omite, porque não é você botar uma placa de rede de segurança na frente da sua casa que a mágica vai acontecer. É de você atravessar a rua e verificar, né, quem é o morador. Cláudio, o senhor está vindo para cá, boa tarde, está se apresentando. Não é invasão, é você ser realmente cidadão e se importar com o espaço que você está. Então, assim, o que a gente pede às pessoas, procurem participar, procurem estar junto. O mundo tecnológico, ele ajuda, as ferramentas são fantásticas, mas a gente nunca pode abrir mão da humanidade. Isso aí. Então, até a próxima.